E pronto. Hoje eu vou tentar também fazer ao vivo pelo Instagram. Eu nunca fiz, então vamos lá tentar. Haribo. Então vamos hoje continuar com o nosso estudo do Bhagavad Gita. E a gente parou no capítulo 4, verso 21, certo? Não, a gente acabou o capítulo 4. E a gente vai começar o capítulo 5. Então, lembrando que sempre antes de começar, a gente canta os mantras especiais para a Suprema Personalidade de Deus. Então, nesses mantras, a gente oferece as nossas mais humildes e respeitosas reverências, compreendendo que esse conhecimento é um conhecimento que ele deve ser revelado no coração, que ele passa por um aspecto intelectual, mas principalmente ele deve ser um conhecimento que visa a realização interna. Então vamos com muito carinho, com muita fé, vamos entoar esse mantra para a Suprema Personalidade de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Igualmente oferecemos nossas mais humildes e respeitosas reverências para os nossos mestres espirituais, porque graças a eles a gente pode ter acesso a este conhecimento. Unmagnanan Timirandasyan Janan Salakaya Shaksurun Militan Yenetasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamine Asirupine Sharanagata Bhaktivya Sudha Bhakti Vidajine Visuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine. Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Haribo. Então, vamos começar com o nosso estudo do dia de hoje. Gente, eu não sei administrar isso aqui. Então, a gente está no capítulo 5. O capítulo 5 se chama Karma Yoga, ou ação em consciência de Krishna. Muita terapia, eu vou virar aqui, eu não sei se eu podia virar ou se... Bom, eu estou fazendo também ao vivo pela primeira vez no Instagram, então não sei, tomara que dê certo. Então, diz assim, Haribo. Mantra terapia entrou, Haribo. Então, Arjuna disse: Oh Krishna, primeiro você me pede que renuncie ao trabalho, e aí passa a recomendar o trabalho com devoção. Você poderia agora, por favor, me dizer definitivamente qual dos dois é mais benéfico? Haribo, Geraldina, bem-vinda. Haribo. Bom, esse é o verso 1 do capítulo 5, agora o verso 2. A personalidade de Deus respondeu: a renúncia ao trabalho e o trabalho com devoção são bons para obter a liberação. No entanto, entre os dois, o trabalho em serviço devocional é melhor do que a renúncia ao trabalho. Aquele que não odeia e nem deseja os frutos de suas atividades é conhecido como quem está sempre renunciado. Tal pessoa vive de todas as dualidades, livre de todas as dualidades, supera facilmente o cativeiro material e está inteiramente liberada. Oh, Arjuna de braços poderosos. Haribo, Aurélio entrou também, mandou um Haribo, Geraldino, um Haribo para todos. Haribo. Então, muito interessante, esse capítulo 5 começa com uma pergunta de Arjuna, né? Porque Krishna falou para ele acerca da renúncia, acerca do trabalho
desapegado, tudo, e agora depois ele fala, não, mas tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas tem que trabalhar de um certo, de uma forma particular. Mas ele também já tinha falado acerca da renúncia. Então, o Arjuna, ele pergunta, bom, me fale qual dos dois é melhor, porque você me fala de um, depois me fala de outro, então eu estou um pouco confuso. É muito interessante a relação que existe entre Krishna e Arjuna, que é essa relação do estudante e o professor. Nesse caso do Bhagavad Gita, Krishna está assumindo a posição do professor, do guru, do mestre espiritual perante Arjuna, apesar de que eles têm uma relação prévia como amigos. Nesse momento, eles estão nessa relação de guru-discípulo. E nessa relação, é muito lindo que Arjuna ele faz perguntas. É muito interessante que a ciência transcendental, ela se aprende através de você fazer perguntas. Esse é o primeiro passo. É como a gente viu também, acho que foi, se não me engano, foi precisamente na quinta-feira passada que nós vimos a importância de se aproximar do mestre espiritual fazendo perguntas. Então, a gente deve fazer perguntas com a intenção de aprender. E, nesse caso, Arjuna, ele faz pergunta, ele fala, você me falou primeiro de uma coisa e depois de outra. A sua instrução parece confusa para mim. Parece que está me falando de duas coisas ao mesmo tempo, não estou conseguindo entender. Então, nesse sentido, ele pergunta, o que é mais benéfico? Me dê uma definitiva, me fale a conclusão final. É a renúncia ou o trabalho com devoção? O que é melhor? E Krishna imediatamente ele vai responder muito claramente. A Nádia também está escutando a gente pelo Instagram. Haribo, bem-vinda. Então diz, a personalidade de Deus respondeu, ao renúncia ao trabalho e o trabalho com devoção são bons para obter a liberação. Quer dizer, a gente pode obter a liberação do enredamento material por dois caminhos. Tanto pelo caminho da renúncia, quanto pelo caminho do trabalho com devoção, ou Niskama Karma Yoga, que quer dizer um trabalho feito sem apego aos resultados e que procura essa elevação espiritual. Esses dois caminhos são bons, porém, Krishna está falando aqui, entre os dois caminhos, eu prefiro o trabalho feito em serviço devocional. Esse é o trabalho que eu prefiro, o trabalho que se faz buscando satisfazer a suprema personalidade de Deus é muito melhor do que a renúncia ao trabalho. Então, Krishna vai passar a explicar algumas características desse trabalho que se faz em serviço devocional. Então, ele fala no verso 3. Aquele que não odeia e nem deseja os frutos de suas atividades é conhecido como quem está sempre renunciado. Tal pessoa, livre de todas as dualidades, supera facilmente o cativeiro material e está inteiramente liberado, ó Arjuna de braços poderosos. Só os ignorantes dizem que o serviço devocional, Karma Yoga, é diferente do estudo analítico do mundo material, Shankya. Aqueles que são eruditos de verdade afirmam que quem segue com afinco um desses caminhos consegue os resultados de ambos. Aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico também pode ser conseguida através do serviço devocional e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor. Mas quem é introspectivo e que se ocupa no serviço devocional pode alcançar o Supremo sem demora. Aquele que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla a mente e os sentidos, é querido por todos e todos lhe são queridos. Embora sempre trabalhe, essa pessoa nunca se enreda. Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que, na verdade, não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe, ou abre e fecha os olhos,
Ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com seus objetos, ao passo que ele é distinto de tudo. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Os yogis abandonando o apego, agem com o corpo, a mente, a inteligência e mesmo com os sentidos, com o único propósito de se purificarem. Então, vamos concluir com o verso 12 e aí a gente volta para explicar, ir falando um pouco acerca de cada um. A alma firmemente devotada alcança a paz inadulterada, porque me oferece os resultados de todas as atividades. Mas quem não está em união com o divino e cobiça os frutos de seu trabalho, ficará enredado. Então, vamos lá. Vamos tentar ir passo a passo nessa resposta que Krishna dá no Bhagavad Gita. Lembrem sempre que quando quiserem fazer algum comentário, participar, falar, são bem-vindos todos os comentários. Aí fica mais enriquecida a nossa conversa. Então, vamos lá. Então, que legal, Michele também entrou. Hoje está todo mundo de câmera apagada, então não consigo nem ver vocês, as suas belas rostos. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Olá. Haribo, Michele, tudo bem? Tudo. Obrigada. É muito bom quando eu vejo o rosto de alguém, porque eu sinto que estou conversando com alguém. Aí é bem mais legal, a gente também conversa, né? A sua opinião sempre são bem-vindas, comentários, tudo, tá bom? Eu estou transmitindo também aqui no Instagram, Haribo. então podem também fazer comentários. Haribo, tudo bem? Tudo bem. Hoje não está no carro, né? Não, hoje não. Que bom, que bom. Haribo. Haribo. Então, vamos lá. Então, o que fala? Krishna, ele começa o capítulo assim, falando qual que é a diferença entre a renúncia e ação com devoção, ação em consciência de Krishna. Então, existe, como a gente falou, existem esses dois caminhos que ele menciona aqui como o estudo analítico, Sankhya Yoga, né? E o serviço devocional, Karma Yoga, são dois caminhos tradicionais. Esses dois caminhos existem há milhares de anos. Então, desde há milhares de anos, Krishna estabeleceu, assim como o Bhagavad Gita, ele foi falado 5.000 anos atrás, mas antes de ter sido falado o Bhagavad Gita, já existia toda uma civilização na qual se seguia um parâmetro de vida. E esse parâmetro, como a gente falou vezes anteriores, nesse parâmetro está essa linha de seguir uma vida por etapas. E no final da vida, sempre se recomendava a renúncia, como esse último momento em que se foca completamente na busca da autorrealização, na busca de se desenredar do mundo material. Então, se desenredar do mundo material, ele tem umas características, né? Normalmente, um método, ou uma metodologia, por assim dizer. Essa metodologia que se segue para se desenredar do mundo material, tem a característica de você tentar, primeiro, pelo menos a metodologia da renúncia, né, que é a que eu vou explicar agora, é você se afastar de todas aquelas coisas que são muito queridas para seus sentidos. Por exemplo, a família, por exemplo, a comer muito luxuoso, comer gostoso, ou a preferência por um lugar onde eu quero estar, ter o meu cantinho, ter a minha vida em um certo tipo de paisagem, em um certo tipo de sociedade, em um certo tipo de espaço. Então, o renunciante, ele aceita votos muito severos. Por exemplo, o renunciante, ele não podia dormir, antigamente era embaixo de árvores, né? Ele saía, ele não tinha uma residência fixa e ele entrava na floresta. Entrava na floresta para depender absolutamente da suprema personalidade de Deus. E lá na floresta ele não podia dormir 2 vezes embaixo da mesma árvore.
porque senão ia se apegar à árvore. Normalmente a gente acaba se apegando muito aos lugares, a gente acaba territorializando um espaço, né? Eu lembro que eu morei num ashram durante muitos anos, né? Um ashram onde a gente compartilhava um quarto com outras devotas, né? E é engraçado porque apesar que a gente viveu uma vida de muita renúncia, mesmo assim a mente ela é tão apegada que ela territorializa um espaço. Então tinha um espaço onde era meu cantinho para eu dormir, mas ninguém podia dormir nesse cantinho, nesse espaço. A gente dormia normalmente, montava uma cama no chão, né? Uma forma bem tradicional. E aí era meu espaço. Então é como a mente ela sempre está territorializando, sempre quer um espaço que é seu. Então o renunciante, tradicionalmente, ele fazia um voto muito, muito severo de não ter nem sequer um espaço que ele considerasse próprio, que esse é meu lugar. Então dessa forma ele trabalhava esse sentimento de propriedade, de se sentir dono de alguma coisa, e dessa forma ele se preparava para conseguir ter sucesso na hora da morte, de abandonar o corpo sem ter a mentalidade de que eu pertenço a esse lugar, ou que esse lugar me pertence, ou esta família me pertence, ou eu pertenço, ou estas propriedades são minhas. Então, esse é um caminho que se recomenda nos Shastras, nos Vedas, é um caminho recomendado. Mas Krishna, no Bhagavad Gita, ele também está falando de um outro caminho, que é o caminho do trabalho com devoção, ou seja, o caminho do serviço devocional, que consiste em, como ele fala aqui, nem odiar, nem desejar os frutos. Então, a pessoa que está fazendo um serviço, trabalhando com serviço devocional, ele não rejeita as coisas do mundo, mas ele também não está pegado a nada do mundo, ele também não quer nada do mundo para si, sino que o que ele quer é usar tudo com um propósito, que o propósito é satisfazer a suprema personalidade de Deus. Por aqui temos uma pergunta de Gustavo, um comentário. Gustavo, pode falar. Gustavo levantou a mão, mas... Haribo. Gustavo, você vai fazer um comentário? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, depois ele fará o seu comentário. Então, continuando aqui. Então, esses são os dois caminhos, certo? Então, o caminho que Krishna está falando é através desses dois caminhos, que é o caminho que ele recomendou e que ele explicou bastante no capítulo 3 do Bhagavad Gita, que a gente já estudou, e outro é o caminho da renúncia, que também mais para frente ele vai falar um pouco mais acerca desse aspecto. E ele está falando, os dois caminhos são bons, os dois caminhos, com os dois caminhos você vai conseguir explicar, você vai conseguir avançar espiritualmente. Gustavo, pode falar. Acho que teu áudio está ruim ainda, não se escuta. Mas você escreveu aqui, né, no chat. Então, aqui uma pergunta no chat. Kapila Muni, que começou o Sankhya Yoga na Terra. Então, normalmente, claro, tudo provém da Suprema Personalidade de Deus. Kapila Deva, ele é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. E ele explicou a filosofia do Sankhya para sua mãe, Devahuti. No Srimad Bhagavatam se explica. Mas existem vários aspectos dessa filosofia e a forma como Kapila Deva explica o Sankhya é a forma como nós seguimos. Mas sim, é Kapila Deva quem explica essa filosofia no Srimad Bhagavatam, o Sankhya, a filosofia do Sankhya. Então, o que acontece? Que Krishna fala, aquelas pessoas que são ignorantes dizem que o serviço devocional, que a prática do serviço devocional, ou seja, a gente trabalhar
oferecendo o resultado a Krishna, ou a gente trabalhar em prol de satisfazer o desejo de Krishna, em prol de satisfazer a vontade de Krishna, esse tipo de trabalho que se faz sem esperar um resultado material. O serviço devocional ele tem várias características. Tem um livro muito importante da nossa filosofia que se chama Bhakti Rasamrita Sindhu. E nesse livro se explica bastante acerca das características do serviço devocional. Existem algumas características como que ele deve ser feito sem esperar um resultado em troca. Ele deve ser feito de forma ininterrupta, ou seja, não é que hoje eu faço o serviço e amanhã eu não faço, sino que o serviço devocional é uma atitude interna também, através da qual se fazem atividades para satisfazer a Krishna. E ele deve ser feito com uma atitude favorável por Krishna e outras características, mas esse é um pequeno resumo. Então, ele falou, uma pessoa que é ignorante não consegue compreender que tanto o caminho da renúncia quanto o caminho do serviço devocional conseguem otorgar a liberação, certo? Mas Krishna está falando, se alguém segue um desses dois caminhos, vai conseguir os resultados de ambos. Isso que ele está querendo dizer nesse caso? Ele está querendo dizer que não é a nossa meta, em última instância, não é renunciar ao mundo material, mas também não é explorar o mundo material. Nem a renunciação, nem a exploração do mundo material são a meta que Krishna está falando do Bhagavad Gita e que os nossos mestres espirituais têm ensinado para nós. Sino que o caminho para se desenredar do mundo material é a dedicação. É o objetivo com que se fazem as diferentes atividades da nossa vida. Se o objetivo com que se fazem as diferentes atividades da nossa vida é satisfazer a suprema personalidade de Deus, então nós seremos desenredados deste mundo material. Nós não vamos ter mais relação com este mundo material. Por que que isso é assim? Porque nesse mundo material nós temos relação enquanto nós estamos desejando frutos, enquanto nós estamos desejando obter resultados neste mundo material. Aí nós temos uma relação com este mundo material. Os frutos, o desejo de nós desfrutar de alguma coisa no mundo material nos faz com que permaneçamos ainda presos do enredamento material, de toda essa energia ilusória da suprema personalidade de Deus. E no momento em que nós paramos de desejar esses frutos, existem dois caminhos. Eu posso simplesmente não desejar esses frutos, porque isso me enreda no sofrimento, mas se eu não quero também servir, então eu permaneço num estágio que se encontra, por assim dizer, no limite entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, o mundo espiritual, que é amplamente descrito no Srimad Bhagavatam, é amplamente descrito nas escrituras védicas, esse mundo espiritual é real, ele existe, e esse mundo espiritual se caracteriza por ter uma mentalidade de dedicação, uma mentalidade de serviço. Então, nós estamos no mundo material porque nós temos uma mentalidade de desfrute. Nós queremos estar aqui obtendo um resultado, desfrutando um fruto do nosso trabalho. Nós podemos nos libertar desse enredamento ao não querer desfrutar desse fruto, mas ainda mais nós podemos nos libertar desse enredamento quando nós entramos na região da dedicação, que quer dizer dedicar o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa energia, a nossa vontade a satisfazer o desejo da suprema personalidade de Deus, a saber o que ele quer que eu faça. Para que eu posso utilizar o meu tempo de vida? Qual que é a melhor forma de eu poder utilizar o meu tempo de vida? Então, essa é a proposta de Krishna no Bhagavad Gita. Ele fala, esse caminho vai te otorgar todos os mesmos resultados que você poderia receber se seguisse o caminho da renunciação.
só que o caminho da renunciação é muito duro, é muito difícil. Isso ele vai falar também mais para frente, como esse caminho é realmente difícil. E o caminho do serviço devocional é muito mais fácil. E esse é o caminho delineado por Krishna no Bhagavad Gita. Então, no verso 5 ele fala: aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico também pode ser conseguida através do serviço devocional e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Ele está confirmando o mesmo. E no verso anterior ele falou de forma negativa e nesse verso ele fala a mesma ideia de forma positiva. Então, no verso anterior ele falou: alguém que acha que as duas coisas são diferentes e que não pode ser obter o mesmo resultado, essa pessoa é ignorante, certo? Mantra, a Jurterapia está falando, está fazendo a transmissão do Bhaktivedanta? Sim. Ah, não, do Bhaktivedanta, desde o Bhaktivedanta, não. Eu estou aqui na cidade de Mairiporá porque o Bhaktivedanta não tem internet suficiente para a gente poder fazer uma transmissão ao vivo. Então, de terça e de quinta a gente faz essa transmissão e a gente vem aqui para Mairiporá. Mas quem sabe um dia teremos uma boa internet e a gente poderá fazer transmissões ao vivo desde o Bhaktivedanta. Vai ser muito bom, muito lindo. Então, no verso 5, Haribo, ai, Prabhu Chaitanya, Haribo, que legal, bem-vindo. E então, no verso 5, o que acontece? Que ele está falando agora de forma positiva. No verso 5 ele está falando, os dois outorgam eles vão poder dar o mesmo resultado, você vai conseguir chegar no mesmo nível. E a pessoa que compreende isso, vê as coisas como elas são. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Lembrem que podem sempre estar sempre aberto para a gente fazer comentários. Bom, então, continuamos. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor. Mas quem é introspectivo e que se ocupa no serviço devocional pode alcançar o Supremo sem demora. Então, claro, Krishna, ele falou antes, não, os dois caminhos podem chegar ao mesmo ponto. Mas ele aqui já está começando a ser mais profundo, ele aqui já está começando a delinear muito melhor as coisas. Ele está falando, o tema é que por você simplesmente renunciar, você não vai alcançar a felicidade suprema. Então, é muito interessante porque quando a gente, pelo menos no Ocidente, não sei, pelo menos no meu caso, a gente, em certa forma, nós aprendimos que a prática dedicada, a dedicação completa à espiritualidade é um assunto exclusivamente para os renunciantes. Chame-se sacerdote ou não sei, pastor, ou como seja que a gente chamar, né? Mas quando a gente se aproxima da espiritualidade desde o ponto de vista védico, que se vive desde muitos milhares de anos, e a gente conhece isso mais nitidamente nas práticas na Índia, nós descobrimos que é possível viver a espiritualidade plena, ou seja, que é possível viver a espiritualidade 24 horas por dia e que isso não depende de você ser um sacerdote ou não ser um sacerdote, né? Eu lembro uma vez, a primeira vez que escutei alguém falando que tinha ido na Índia, muito antes de eu conhecer os devotos de Krishna, a filosofia védica, tudo, eu me lembro como essa pessoa me falou, como ela ficou surpresa de ver que as pessoas na Índia, elas estavam vivendo espiritualidade 24 horas por dia. O tempo inteiro estavam conectadas com a espiritualidade. Isso foi muito lindo. Ah, a dona Norma também entrou. Haribo, bem-vinda. Então, aí
foi muito surpreendente, isso ficou na minha cabeça. Como que alguém pode viver espiritualidade 24 horas por dia? Como que é isso? Porque eu cresci sempre imaginando que espiritualidade era só quando você vai no templo, ou quando você vai na igreja, ou que na verdade espiritualidade era só um dia por semana, ou que espiritualidade eu aprendi. Bom dia, Norma, Haribo, bem-vinda. Eu aprendi que espiritualidade era um momento do dia que eu dedicava todo dia à noite para orar. E que essa era a minha espiritualidade. E eu não sabia se você quisesse se aprofundar, tinha que assumir uma vida de renúncia. Isso que eu aprendi, certo? Não sei se seja o caso de vocês, mas foi o que eu aprendi na minha caminhada. Depois, quando você conhece o Bhagavad Gita, Krishna está falando aqui, não, na verdade, espiritualidade você pode viver o tempo inteiro. Espiritualidade é a cada momento em que você usa a energia dia a dia, todo dia em que você usa a sua energia. Então, Krishna, por isso que ele está falando, descrevendo os dois caminhos, o caminho da renúncia e o caminho do trabalho em consciência de Krishna. O que significa trabalhar em consciência de Krishna e quais são as diferenças entre os dois. Então, ele está falando quando a gente simplesmente renuncia, mas não está essa renúncia tocada pelo desejo, pelo interesse de se dedicar ao serviço devocional, então essa renúncia é uma renúncia seca. É o que muitas vezes a gente escuta essa forma de descrever esse tipo de renúncia como renúncia seca, ou seja, renúncia sem um gosto superior. E essa renúncia seca não traz felicidade. É um caminho muito difícil quando nós estamos renunciando simplesmente para não sofrer no mundo material, mas não temos o interesse profundo de poder ter mais tempo para se dedicar ao serviço devocional. Então, Krishna fala que é o contrário disso. A pessoa que se ocupa em serviço devocional e que é introspectiva. O que quer dizer que ela é introspectiva? Quer dizer, a vida espiritual, ela tem muito mais a ver com a nossa condição interna do que com as condições externas. Externamente, eu posso ser um renunciante ou posso não ser. Externamente, eu posso ter muitas facilidades para oferecer muito a Krishna ou posso ter poucas facilidades, aparentemente. Mas o tema do serviço devocional é que a minha relação com Deus, com a Suprema Personalidade de Deus, independente de se a forma como cada um chame ele, essa relação é interna. Quer dizer, eu preciso internamente me conectar com a consciência de Krishna, quer dizer, com a consciência de Deus. Essa conexão interna, por isso que ele aqui fala, aquela pessoa que é introspectiva, ou seja, que internamente ele está realmente procurando a forma de conectar todas as suas atividades diárias com um serviço à Suprema Personalidade de Deus. E claro, uma pessoa que está internamente nessa consciência e que trabalha oferecendo os frutos, os resultados das suas ações para Deus e que trabalha em coisas que podem satisfazer de alguma forma a Suprema Personalidade de Deus, então ele fala que essa pessoa vai me alcançar muito rapidamente. É o que Krishna garante no Bhagavad Gita. Esse tipo de atividades pode nos conectar com Krishna muito rapidamente. Então, por isso que... Ah, Erika, eu tinha mandado uma pergunta. Desculpa, eu não tinha visto. O que seria fazer o que Krishna quer? Ah, tá. E aí falou respondido. Respondimos sem saber. Desculpa, que agora eu deixei aqui aberto o chat para poder ler as suas perguntas, tá bom? Se alguém quiser perguntar. Então, o Érico perguntou o que seria fazer o que Krishna quer. Então, bom, existem várias formas da gente saber qual que é o serviço que nós devemos fazer, certo? Então, por um lado, Krishna no Bhagavad Gita ele fala algo muito importante e Krishna em vários outros textos também se fala, como no Srimad Bhagavatam. Krishna fala sempre acerca da dívida que ele tem com os seus devotos, ou seja, com aquelas pessoas que são completamente dedicadas ao seu serviço. Então ele fica muito satisfeito quando alguém está servindo os seus devotos.
Só que os devotos, eles também não pedem nada para si, porque uma característica do devoto é que ele não está interessado mais no mundo material. Quando uma pessoa tem interesse no mundo material, não tem interesse na suprema personalidade de Deus, ou esse interesse se vê enfraquecido. Em que sentido? Como na Bíblia mesmo se fala, né, que tem aqui no Instagram a Norma que sempre faz eu lembrar da Bíblia. Então, na Bíblia se fala que não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, a gente está cheio de desejos por satisfazer no mundo material, ou a gente está cheio de desejos por satisfazer a Krishna, certo? Haribo, Fátima, bem-vinda. Quando um devoto da Suprema Personalidade de Deus vai avançando na sua prática de serviço devocional, uma consequência natural disso é que ele não tem mais desejos materiais por satisfazer. Ele não quer uma Ferrari, ele não quer ficar rico, ele não quer ter uma esposa, uma família, simplesmente para se satisfazer, sino que ele, cada vez mais, as suas atividades e os seus desejos estão em prol de satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que podem nos ajudar porque são mais avançadas do que nós. Enquanto mais desejos sinceros tenham de servir a Suprema Personalidade de Deus, enquanto nós estamos cheios de desejos materiais, se nós servimos uma pessoa que está mais avançada do que nós vamos avançar também. Nós vamos conseguir encaixar a nossa mentalidade nessa mentalidade. Dessa forma, Krishna se satisfaz muito quando nós estamos ajudando a que aquelas pessoas que desejam servir Krishna como o seu único objetivo, que não tem outros objetivos paralelos de desfrute egoísta, sino que estão focados nesse objetivo, esse tipo de pessoas estão sempre fazendo atividades para o bem-estar de toda a humanidade. Estão tentando fazer atividades para conseguir que outras almas também se conectem com o seu propósito de existência. Então, por isso, esse tipo de pessoas nos permitem fazer serviço, nos conectando também com essa possibilidade de ajudar a que mais pessoas se conectem com esse serviço. Essa é uma tarefa do serviço devocional, muito importante. Existem 10 itens principais do serviço devocional, mas todos esses itens devem ser realizados sempre em relação com esse tipo de pessoas que são conectadas com a Suprema Personalidade de Deus, através do seu sentimento intenso de querer servi-lo. Então, esses itens, essas angas do serviço devocional, esses ramos, essas formas do serviço devocional, são várias, né? Entre elas se inclui falar acerca de Krishna, escutar acerca de Krishna, lembrar de Krishna, servir a Krishna, adorar a Krishna na sua forma como deidade, orar também se considera um serviço, certo? Estudar as escrituras sagradas, viver em um lugar sagrado, servir a Krishna. Existem várias atividades do serviço devocional. E, principalmente, o que Krishna quer? Que nós possamos ser felizes, que nós possamos cumprir com o nosso propósito de existência, que é essa felicidade suprema. E o que ele está tentando? Que nós nos conectemos com como ser felizes. Porque enquanto nós estamos na ilusão do mundo material, nós achamos que ser felizes significa possuir alguma coisa do mundo material. E essa não é a verdadeira felicidade, porque nós somos almas espirituais, nós não temos uma relação verdadeira com o mundo material, e uma prova disso é a morte. Uma prova disso é que nós não vivemos para sempre no mundo material. Então, Krishna, principalmente, ele quer nos conectar com a nossa felicidade. E os devotos que estão entregues por completo de coração a Krishna querem que todo mundo se conecte com essa felicidade, que todo mundo possa se conectar com o seu verdadeiro propósito de existência, com a existência como alma espiritual. Então, nesse sentido, Krishna fala no Bhagavad Gita, ele vai falar bem mais para frente, que aquelas pessoas que compartilham essa mensagem do Bhagavad Gita com outro são muito queridas por ele, são as suas pessoas mais queridas. Então,
essa é uma forma da gente satisfazer o desejo de Krishna, compartilhando essa mensagem, estando aqui juntos, falando do Bhagavad Gita, satisfaz muito a Krishna. Mas muito, porque ele se sente feliz, ele quer constantemente que essa mensagem se espalhe para que mais pessoas possam se desenredar do sofrimento no mundo material e se conectar com a realidade espiritual. Então, quando nós compartilhamos a mensagem do Bhagavad Gita com outras pessoas, estamos fazendo serviço. Isso é serviço devocional. E para isso, nós podemos realizar muitas atividades. Por exemplo, nós, para poder estar aqui hoje, nesse lugar, a gente está podendo compartilhar esse estudo do Bhagavad Gita, mas isso implica, por exemplo, gastos. Então, a gente tem que pagar o programinha do Zoom, a gente tem que pagar a internet, a gente tem que pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, certo? Então, para que isso aconteça, alguém teve que dedicar o fruto do seu trabalho, foi lá, trabalhou, ganhou um dinheiro e ajudou para pagar esses gastos. Então, isso se considera serviço devocional também. Porque, assim como nós estamos aqui falando acerca do Bhagavad Gita, é muito bom, mas também alguém teve que pagar a internet de cada um de vocês para poder a gente estar aqui conectados agora. Então, existem várias pessoas que se involucram nesse serviço devocional, direta ou indiretamente. E nós estamos fazendo uma atividade pela qual Krishna se satisfaz muito. E como resultado dessa atividade, nós ganhamos Sukriti. Sukriti quer dizer, nós vamos conseguir ter mais capacidade para compreender as coisas espirituais. Nós vamos ter mais oportunidades para avançar espiritualmente, porque começamos a cultivar esse desejo no coração. Em última instância, o que Krishna quer? Haribol, fala o Aurélio. Isso é uma celebração, eu espero, né? Então, Krishna, na medida em que nós fazemos, em que nós estamos glorificando a Krishna, em que nós estamos estudando acerca de quem que ele é e principalmente compartilhando isso com outros, isso é serviço devocional. E se nós fazemos isso conectados com outros devotos que estão também fazendo isso, isso vai tomar força. E isso vai tomar uma proporção maior, então é muito legal. Mas às vezes pode ser feito só com a minha família, porque é o campo que eu tenho, por o que for. Mas se a gente junta uma família com outra família, então se gera uma coisa maior. E isso é muito legal. E o serviço devocional, ele sempre deve ser feito em conexão com devotos, como eu já falei, que estão conectados intensamente, focados nesse serviço, porque eles são mais avançados do que nós, e assim nós vamos avançar muito mais rapidamente. É o que Krishna recomenda, porque como se fala, me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Com quem nós estamos andando, vai ajudar muito, muito mais a gente adquirir essas qualidades. Érico tem uma pergunta. Como que nós podemos conectar esse serviço que é dual com a não dualidade da nossa real natureza? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Em que sentido que o serviço, você diz que o serviço é dual? Se você puder me escrever um pouquinho melhor. Ah, agora entendi a tua pergunta. É o serviço material. Então, o que é material? Certo? Esse é um ponto muito importante. O que é material e o que é espiritual? Essa é uma pergunta bem interessante para a gente poder compreender. E é isso o tema precisamente que Krishna está querendo explicar aqui nesses versos que a gente está estudando hoje. Tem tudo a ver. O mundo material, ele também se conhece como o mundo de Maya, certo? O mundo de Maya. Maya, essa palavra quer dizer, um dos significados da palavra Maya, né? Maya, ela é uma energia que pertence à suprema personalidade de Deus e que ela tem a função de criar uma ilusão que nos afasta da suprema personalidade de Deus. E Maya, um significado da palavra Maya, é aquilo que não é.
Haribo, o alemão também entrou, que alegria. Finalmente vemos de novo o alemão aqui no Instagram. E ela trabalha bem, falou a Aurélia, exatamente, ela trabalha muito bem. Ela é muito poderosa. Krishna vai falar no capítulo 7 um verso que eu gosto muito, que ela fala, essa energia minha é divina, e por isso ela é impossível de superar. Somente aqueles que se rendem a mim, fala Krishna, podem superá-la muito facilmente. Então, a Maya quer dizer aquilo que não é. Aquilo que não é. Quer dizer aquilo que não existe realmente, que não é real. Então, se a gente for ver, em certa forma, tudo que é material não é real, é temporário. Existe, tem uma existência, mas é temporário. Porém, tem um pequeno detalhe, e é que a ilusão do mundo material consiste em que nós achamos que existe alguma coisa separada de Krishna. Essa é a verdadeira ilusão do mundo material. É que nós achamos que alguma coisa pode existir sem conexão com Krishna. E que nós existimos independentemente de Krishna. E que Krishna está lá e nós aqui. E que de alguma forma existe uma separação. De que de alguma forma nós estamos em relação com Krishna. Mas essa versão não é real. Essa versão, na verdade, é uma versão falsa. Essa é a capacidade que tem Maya. Maya tem a capacidade de fazer com que nós pensemos que alguma coisa não está relacionada com Krishna. Então, na verdade, tudo está relacionado com Krishna, absolutamente tudo se destina a Krishna. Tudo tem por objetivo o serviço à Suprema Personalidade de Deus. Então, quando uma coisa que é material se torna espiritual, quando ela se conecta com o espiritual. Então, nesse momento, uma coisa que é material já não é mais material. A gente já não pode falar que algo é material quando essa coisa já está em completa conexão com a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela existe em todo momento, em todo lugar. Não existe absolutamente nada que possa existir, que possa viver sem a energia espiritual. Essa é uma realidade. Nós vemos isso também no nosso corpo. A gente não pode viver se a alma sai do corpo. Se a alma sai do corpo, se a partícula espiritual sair do corpo, então imediatamente se para a existência desse corpo, né? Esse corpo vai novamente virar terra, água, fogo, vai se desfazer e vai voltar a outro tipo de existência. Então, o que é espiritual existe constantemente, e Krishna existe constantemente em todos os elementos, porque ele mesmo fala que ele, no Bhagavad Gita mesmo ele vai falar isso, como ele penetra absolutamente tudo, e no Srimad Bhagavatam se explica como ele penetra absolutamente tudo que existe na criação. Não existe nada que possa existir sem Krishna. Krishna fala isso no Bhagavad Gita mais para frente, não existe nada que possa existir sem mim. Então, tudo, na verdade, tem essa conexão espiritual. É material quando nós não somos conscientes dessa conexão. Nesse momento, as coisas são materiais. Então, por exemplo, o dinheiro. A gente pode pensar, nossa, o dinheiro é uma coisa material. É. Se ele não está em conexão com Krishna, ele é material. Material quer dizer sem conexão com Krishna. Quando esse mesmo dinheiro se usa para o serviço devocional, não pode se dizer que ele seja material. Ele é um instrumento para o serviço devocional. Ele é um instrumento para satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, que é o espiritual absoluto. Tudo que está em contato com a Suprema Personalidade de Deus é espiritual. Ele não aceita nada material. Ele não tem nenhum interesse em nada material. Então, qualquer coisa que entra em contato com ele se torna espiritual. E, imediatamente, é algo que não enreda mais no mundo material, sino que é algo que liberta. Então, por isso, qual que é por dizer assim, a chave, né? Como o pontinho segredo do serviço devocional. É que aquilo que é por ser realizado com uma mentalidade
material, quer dizer, com uma mentalidade de separação com a Suprema Personalidade de Deus, sem conexão com Krishna, aquilo me enreda no mundo material. Essa atividade faz com que eu esteja cada vez mais enredado no mundo material. Mas quando essa mesma atividade se realiza em conexão com Krishna, então essa atividade me liberta do mundo material. Esse é precisamente o clique, como a chave para a gente conseguir compreender o que é o serviço devocional. Então, por exemplo, a vida familiar. A vida familiar, explicam em todas as escrituras, que a vida familiar não se enreda no mundo material. Mas, quando essa mesma vida familiar se vive em prol do avanço espiritual, em prol da consciência de Krishna e ao serviço da consciência de Krishna, então essa vida familiar me liberta do mundo material. Então, esse tipo de relacionamentos que eu tenho com a minha família, uma família que está procurando se apoiar para o avanço espiritual, então essa relação não me enreda mais no mundo material. Esse tipo de relacionamento me ajuda a sair do mundo material, me liberta do mundo material. Então, nesse sentido, é que aquilo que é material, como o Erico está falando, né? Aquilo que é material pode se conectar ou pode se tornar algo não material. Pode se conectar com a sua natureza real. Então, na verdade, tudo está destinado a servir a Suprema Personalidade de Deus. Quando aquilo que está destinado a servir a Suprema Personalidade de Deus se conecta com esse interesse, com esse propósito de existência, então se conecta com a sua real natureza. Se conecta com a sua verdadeiro motivo de existência. Mas quando aquilo que existe e que nós temos aqui neste mundo não se conecta com esse propósito, então ele está conectado com uma realidade falsa, ele está conectado com Maya, quer dizer, ele se torna um objeto material. Material quer dizer separado da Suprema Personalidade de Deus. Então, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo, ele é material, feito de elementos materiais. Mas ele também pode ser considerado um corpo espiritual. Em que sentido? O espiritual é algo muito sutil. Quando esse corpo ele é utilizado para a satisfação dos meus sentidos materiais, para a satisfação dos meus desejos egoístas, separados do desejo da Suprema Personalidade de Deus, esse corpo é material. E todas as atividades que eu realizo com ele me enredam mais no mundo material. Todas as atividades que eu realizo com ele vão trazer como resultado mais enredamento no mundo material. Agora, quando este mesmo corpo eu utilizo para realizar atividades em conexão com Krishna, então, esse mesmo corpo, as atividades que eu realizo com este corpo, são fonte de liberação do mundo material, certo? Então, Érico, falar uma outra pergunta aqui, né? Muito boa essa pergunta. Érico está perguntando, diz, então, é a intenção do serviço que vale, independentemente do que seja feito? Muito boa pergunta. O que acontece? Que nem todas as atividades são aceitas por Krishna, porque serviço devocional quer dizer, isso tem que ser aceito também por Krishna. Então, a gente precisa sempre avaliar em cada circunstância o que é aceito e o que não é aceito. Sim? E, para isso, nós precisamos compreender, ter conhecimento espiritual e estar orientados por pessoas que nos ajudem, que estejam mais avançadas que nós no caminho devocional, certo? Por exemplo, isso quer dizer que, então, eu posso sei lá, eu posso matar alguém para Krishna? Você tem que falar, mas matar essa pessoa era o que Krishna queria? Realmente, né? A gente tem o caso do Bhagavad Gita. No caso do Bhagavad Gita, Krishna está falando para Arjuna, você vai ter que ser o meu instrumento, porque todos esses reis que estão aqui, eles já estão mortos.
e porque Krishna veio para aliviar o peso da terra, e ele, numa guerra que estava já predestinada a acontecer, numa guerra que já não tinha mais como dar um passo atrás, era justa que acontecesse aquela guerra, estava acontecendo da forma correta, seguindo inclusive todos os indicações éticas, morais, por assim dizer, todos o procedimento correto. Essa guerra estava acontecendo dessa forma, e no caso de Arjuna, Krishna falou, você tem que ir lá e matar eles porque você é um guerreiro e porque esse é o teu dever, mas você tem que fazer isso não para ganhar o reino, não para você ser rico, não para você ser o rei da terra, senão porque eu quero que você faça isso. É o caso de Arjuna. E para ele ficou muito claro que isso era o que ele queria. Mas a nossa circunstância é outra. Nós não somos guerreiros, nós não estamos no meio de uma guerra, menos ainda de uma situação de ter que matar de forma, por assim dizer, correta. Não é essa a nossa posição. Então, nós precisamos primeiro saber qual é a minha circunstância. Dentro dessa circunstância, eu posso ter uma visão do que é correto para mim e do que não é correto para mim, do que é certo para mim e do que não é certo. Eu não sou guerreiro, quer dizer, para mim não é certo matar alguém, mas para Arjuna era, porque ele tinha isso como dever. Ele era um guerreiro, certo? Agora, na minha circunstância, o que é certo para mim? Então, o que deve ser feito depende de qual é a minha circunstância também, sim? Eu não posso fazer qualquer coisa, eu dependo também. A circunstância me indica o que eu devo fazer. E se eu quero saber como usar esse dever, que é o meu dever circunstancial, por assim dizer, como isso pode se conectar com Krishna, eu preciso de uma ajuda. E para eu poder saber isso, eu preciso de conhecimento também. Então, preciso ajuda de pessoas que sejam mais avançadas do que eu, para poder compreender como a minha circunstância pode ser usada para que essas pessoas me orientem, e eu preciso da minha própria inteligência. Mas a minha própria inteligência precisa estar nutrida com conhecimento espiritual. E eu preciso de sinceridade também. Se eu tenho a sinceridade de verdade querer satisfazer Krishna e de coração estar almejando me desapegar de todos os desejos egoístas que eu tenho dentro do meu coração. E para isso eu procuro o conhecimento espiritual acerca de quem é Krishna, acerca do que ele quer. E eu procuro a orientação de pessoas mais avançadas do que eu, porque sinceramente eu desejo saber como adaptar as minhas circunstâncias de tal forma que elas possam ser favoráveis para o meu avanço espiritual, que elas possam ser favoráveis para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então aí eu vou poder saber o que eu devo fazer, como que eu posso usar isso que eu tenho agora para poder fazer um serviço devocional, para poder satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então, nesse sentido, não é que o serviço que depende, claro, independentemente do que seja feito, por trás de tudo isso, o mais importante, sim, é qual é a mentalidade com que eu estou fazendo, com certeza. A mentalidade que há por trás é fundamental. É muito importante, é o segredo de tudo. Qual é a mentalidade? Eu posso estar, inclusive, me ocupando em atividades que aparentemente muito religiosas, mas por trás disso eu tenho a intenção de ganhar méritos piedosos para obter algum resultado material. Então, nesse sentido, é muito mais importante a intenção do que o que deve ser feito. Mas isso não dá espaço para que eu possa especular acerca, eu posso fazer qualquer coisa da minha cabeça, sino que eu preciso ter claro que o que é realmente a minha circunstância permite, oferece, por assim dizer, e como que eu coloco a minha circunstância em relação com o serviço. Para isso eu preciso conhecimento, preciso esse conhecimento espiritual, né? Eu preciso ajuda das pessoas mais avançadas do que eu nesse caminho e que são da minha confiança, e eu preciso de sinceridade, ou seja, de ter uma vontade mesmo de avançar.
E nesse sentido, eu posso saber o que devo fazer e o que não devo fazer. O que é bom para mim e o que não é bom para mim. Mas, levando em conta que sim, a intenção com que eu faço é fundamental. É tipo o segredo por trás de tudo, né? É como se for o fermento do bolo. Eu posso ter os mesmos ingredientes, mas se eu tenho a intenção, uma intenção de obter com isso algum desfrute material, alguma coisa egoísta, o bolo não vai crescer. Mas com esses mesmos ingredientes, se eu tenho no meu coração o desejo de realmente servir e de realmente avançar espiritualmente, o bolo vai crescer. Então, a intenção é o fermento por trás de tudo, certo? Eu espero que tenha ajudado. O Érico fala que obrigado pelos ensinamentos, e eu falo obrigado a você por perguntar, porque essa conversa é o que vai enriquecer tudo, né? E dessa forma, Krishna se manifesta quando nós temos o desejo sincero de servir. Como se fala, o serviço é feito em duas formas, né? Tanto através das perguntas quanto através das respostas, né? E sempre o exemplo da comidinha. A Geraldinha já conhece, né? Se não tem exemplo de comida, não é a Brita que está falando. Tem que ter o exemplo da comida, né? Exatamente. Então, a gente já aprendeu o fermento do bolo. Então, a Fátima pergunta quais são os serviços devocionais. Bom, serviço devocional é principalmente se ocupar naqueles serviços que os Vaishnavas, os devotos mais avançados, indicam que nós devemos realizar. Esse é o principal dos serviços devocionais. E, normalmente, eles nos ocupam em atividades que têm a ver com, existem esses 9 serviços devocionais principais, né? Que são ouvir acerca de Krishna, falar acerca de Krishna, lembrar de Krishna, adorar Krishna, orar para Krishna, ter atitude de um servo. Esse é um dos 9 serviços devocionais principais, se reconhecer como um servo da Suprema Personalidade de Deus e efetivamente servir a Suprema Personalidade de Deus. Esse também é um serviço devocional. Adorar a Deidade com grande fé também é um serviço devocional. E, finalmente, se entregar por completo, entregar tudo o que se tem, todas as nossas intenções, as nossas forças vital, tudo ao serviço da Suprema Personalidade de Deus, né? Sravana, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, tem todo os nomes em sânscrito, né? E, em última, Atmanivedanam. Atmanivedanam quer dizer se entregar por completo. Esse é como o máximo, mas por a gente realizar apenas um desses serviços de forma completa, nós podemos, de forma tipo dedicada, nós podemos alcançar a liberação, né? Tem nas escrituras vários exemplos, por exemplo, o Srimad Bhagavatam, ele foi narrado por Sukadeva Goswami, e ele alcançou a autorrealização, ele satisfez por completo a Suprema Personalidade de Deus por ele falar o Srimad Bhagavatam. E Parikshit Maharaj, ele estava escutando o Srimad Bhagavatam e ele alcançou o sucesso no serviço devocional pela atividade de ouvir. Tem um exemplo dessa escritura de Gajendra, que é um devoto da Suprema Personalidade de Deus, que ele, no momento em que ele foi atacado, ele era um elefante, o rei dos elefantes, ele foi atacado por um crocodilo, lutou durante muitos anos e não conseguia se libertar. E no final ele ofereceu oração a essa Suprema Personalidade de Deus, ele alcançou todo o sucesso no seu serviço devocional por orar, certo? E o famoso caso de Bali Maharaj, que ele entregou todo o que ele tinha à Suprema Personalidade de Deus, e ele alcançou sucesso também como um exemplo de Atma Nivedana, de entregar tudo, de colocar tudo ao serviço da Suprema Personalidade de Deus. Qual é o serviço mais indicado para cada um de nós? Para isso é importante nós estar em contato com pessoas mais avançadas que possam nos orientar e ajudar a gente realmente compreender qual é a nossa circunstância.
Ah, legal. A Nádia está falando para a gente fazer um post acerca desses novos serviços devocionais, escrever talvez no Insta ou aqui também, achei importante. Legal, é uma boa ideia. A gente pode fazer ali certinhos. Tem uma música muito linda que a gente canta de Bhaktivinoda Thakur, que ele fala desses novos serviços devocionais. Eu posso compartilhar depois aqui, aqui mesmo no Instagram, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. Muito boa ideia. Haribo. Então, vamos continuando aqui. 11h23. Nossa, como passou rápido o tempo hoje, meu Deus. Vamos lá. Então, Krishna continua falando, né? Depois de falar que simplesmente por renunciar não pode se alcançar a felicidade. Então, ele fala aqui: aquele que trabalha com devoção, que é uma alma pura, e que controla a mente e os sentidos, é querido por todos e todos lhe são queridos. Embora sempre trabalhe, essa pessoa nunca se enreda. Então, ele fala aqui as características, né? A pessoa que está dedicada ao serviço devocional, uma característica é que essa pessoa está se dedicando com pureza. Com pureza quer dizer com um propósito puro. Quer dizer, ele não está com duplicidade, não está se dedicando ao serviço devocional em prol de alcançar alguma coisa egoísta, sino que essa pessoa está se dedicando ao serviço devocional com um único propósito, que é satisfazer a Sri Krishna e aos devotos de Krishna, para obter em troca nada mais do que a alegria de saber que eles estão satisfeitos. Essa é a pureza na prática do serviço devocional. Muitas vezes a gente confunde pureza ou perfeição espiritual com perfeição material. E isso é um erro. Nós podemos ter muitos defeitos no campo material. Físico, mental, muitas deficiências ainda. Mas essa não é o medidor da pureza. O medidor da pureza é qual é o propósito. Com que propósito nós estamos fazendo aquilo? O que eu almejo alcançar no fundo do meu coração? E às vezes esse propósito, como a gente falou da vez passada, não é nem sequer tanto no âmbito consciente, às vezes pode ser uma coisa inconsciente, por isso que nós estamos constantemente cantando o Maha Mantra, para limpar o nosso coração, para que ele se liberte de todos esses desejos egoístas. Então, o Maha Mantra, que a gente sempre está com o nosso saquinho cantando com as contas, né? Com as contas da japa. Aqui aparece, não sei se vocês conseguem ver. Aqui aparece. Aí a gente sempre está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com qual propósito? Com o propósito de que o nosso coração seja purificado. Purificado do quê? Dos desejos indesejáveis. Purificado dos desejos egoístas, dos desejos de simplesmente desfrutar deste mundo material de forma egoísta. Então, essa é a pureza que nós queremos é a pureza no propósito, essa sinceridade de propósito. Mesmo que nós ainda tenhamos defeitos, mesmo que nós ainda tenhamos o que em sânscrito se chama anartas, ou seja, coisas indesejáveis, que pode ser desejos indesejáveis, apegos indesejáveis, mesmo que ainda possa acontecer de ter algum desses impurezas, por assim dizer, no coração, qual que é a medida mais importante da pureza? É o propósito. Com qual propósito que eu estou me dedicando à prática do serviço devocional? Então, Krishna fala, uma pessoa que se dedica ao serviço devocional com pureza e que controla a mente e os sentidos, essa pessoa é querida por todos, sim? O que significa controlar a mente e os sentidos? Controlar a mente e os sentidos também significa ocupá-los no serviço da Suprema Personalidade de Deus. Como que eu ocupo os meus sentidos? Como que eu ocupo a minha mente? A mente ela sempre está cultivando novos desejos. E o sentido sempre está
desfrutando, sempre está querendo experimentar o mundo. Então, com qual propósito que eu uso os meus sentidos, isso também mostra qual é o nível de controle que se tem dos sentidos. Essa pessoa é querida por todos e todos lhe são queridos. Bom, se fala que é uma característica desse tipo de pessoas é que elas não invejam os outros, e por isso é que os outros também podem ter confiança neles, porque eles não atuam com inveja, né? Mas também sempre vai ter alguém que queira afetar de alguma forma, né, as grandes personalidades na história que se dedicam ao serviço devocional. Sempre existem outras pessoas com inveja, né, e que querem sempre afetar. Esse é o caso, por exemplo, de Prahlad Maharaj, que é um grande devoto, e que o seu próprio pai era uma pessoa, um grande materialista. E ali, quando viu que o seu filho se dedicava às atividades do serviço devocional, tentou matá-lo. Então, é algo muito doido, como quando sempre que alguém se dedica com muita pureza, sempre existem outras pessoas que querem perturbar, né? E isso é normal, isso existe sempre, né? Porque a famosa luta entre o bem e o mal, por assim dizer, né? Devotos e pessoas com uma mentalidade mais afetada pela ilusão material. Então, esse tipo de pessoa que está trabalhando com devoção, ele fala que essa pessoa, mesmo que ela esteja trabalhando, mesmo que ela realize atividades aparentemente materiais, ela não está se enredando. Esse é o mesmo ponto que a gente já vem explicando, né? Que é o trabalho, ele pode me enredar no mundo material quando eu faço ele por um propósito egoísta, ou ele pode me libertar do mundo material quando eu faço ele para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Então, versos 8 e 9 diz: embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que na verdade não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe, ou abre e fecha os olhos, ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com seus objetos, ao passo que ele é distinto de tudo. Essa é uma compreensão muito profunda, né? A gente às vezes lê e parece, nossa, que verso bonito, mas na verdade ele está falando uma verdade muito importante e muito transcendental. Então, como que a gente chega a compreender o que Krishna está falando aqui? Na verdade, pela misericórdia do próprio Krishna, que através do coração, ele nos revela as verdades, através do coração e do nosso sincero desejo de querer compreender. Ele vai revelando essas verdades no coração. Então, Krishna falou, a pessoa que está realizando o serviço devocional, ela se ocupa nas atividades da vida. Ou seja, não é que para realizar serviço devocional a gente precisa abandonar tudo. A gente precisa, então tá bom, agora eu vou fazer serviço devocional, eu não vou mais trabalhar, não vou mais comer, não vou mais fazer nada. Não, porque enquanto nós estejamos dentro deste corpo material, é absolutamente necessário que nós realicemos as atividades para manter o corpo material. Nós precisamos comer, precisamos dormir, precisamos ganhar os meios de subsistência, nós precisamos realizar o nosso trabalho. Isso não, uma coisa não é contrária à outra. Então, praticar vida espiritual não significa não praticar as atividades básicas necessárias para a gente poder manter o corpo. Isso são duas coisas que não são contrárias, não são contraditórias. A gente tem que fazer isso enquanto nós estejamos neste corpo material. Mas nós devemos ter o conhecimento para compreender o porquê, o para quê se fazem as coisas. Então, uma coisa que eu tenha que fazer aquilo que eu faço simplesmente pelo fato de que
a alma encarnada precisa realizar esse tipo de atividades. Enquanto eu esteja num corpo, eu preciso comer. Não tenho o que fazer, né? Afortunadamente, a comida é gostosa, né? Precisamente porque se não fosse gostosa, ia ser muito difícil a gente manter o nosso corpo, né? Então, sempre o exemplo da comida, eu adoro. Mas, quando a gente faz esse tipo de atividades com uma consciência de que essas são atividades que devem ser feitas porque elas fazem parte da realidade material, da realidade do corpo material, mas que não é a alma quem está involucrada com essas atividades, porque a alma, ela na verdade só se involucra com as coisas espirituais. A alma, ela não tem nenhuma característica material, ela não tem realidade material. A alma, ela é completamente espiritual. Então, ela não se involucra em atividades materiais. Então, quando a gente consegue compreender a diferença entre a alma e a relação da alma com as atividades materiais, e a relação da alma com a suprema personalidade de Deus, nós conseguimos compreender que nós, enquanto almas espirituais, atuamos só no plano espiritual. Tudo que é feito no plano material, ele é feito pela natureza material, ou seja, ele é feito pela ação da energia material, que é uma energia que pertence à suprema personalidade de Deus, mas ela não é feita pela alma. A alma, ela está simplesmente aí como sendo levada por um carro, por assim dizer, mas ela realmente não se involucra com a matéria. Ela só tem uma realidade espiritual. Então, quando a gente atua compreendendo isso, que não é tão fácil de compreender, falar é muito mais fácil do que realmente compreender isso nas nossas atividades, tanto é que nós estamos muito enredados com as atividades relacionadas com o corpo, porque nós estamos com a compreensão de que o corpo e o que tem a ver com o corpo sou eu, de que eu sou o corpo. Enquanto a gente acha que as coisas que têm a ver com o corpo são coisas que têm a ver comigo, então nós vamos estar enredados no mundo material. Esse aqui é o ponto. Então, Krishna, ele nesse verso está falando, uma pessoa que está livre do enredamento material consegue diferenciar as atividades do corpo das atividades da alma e não se identifica com as atividades do corpo. Mas esse não é o nosso nível, pelo menos não é o meu nível. Ainda eu atuam com consciência do corpo, porém, a prática do serviço devocional se fala que ela é ao mesmo tempo a meta e o resultado. O resultado, né, a meta e o processo. Porque ao mesmo tempo que nós almejamos praticar serviço devocional de forma pura, ou seja, que seja completamente livre da falsa identificação com o corpo e de qualquer desejo relacionado com este corpo, ao mesmo tempo nós realizamos serviço devocional num processo, como um processo, mesmo que ainda de forma impura, ou seja, mesmo que ainda tenhamos uma consciência corporal, ainda tenhamos a consciência como se nós nos identificamos com o corpo. Mesmo que ainda tenhamos essa consciência, o serviço devocional é tão poderoso que ele purifica a consciência, para que um dia nós possamos realizar de forma pura. Então, por isso que nesse processo nós realizamos atividades, mesmo materiais, mas sempre buscando a conexão dessas atividades com a espiritualidade, ou seja, com o espiritual supremo, que é a suprema personalidade de Deus, e com a nossa realidade como almas espirituais. E dessa forma, nós podemos conseguir a purificação da nossa consciência, da nossa inteligência, para realmente atuar no plano da alma. Bom, já é 11h37, eu acho que a gente para por aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, pergunta. Haribo, quem está entrando agora, bem-vindos. Fala, Haribo. Aurélio. Não, você estava falando da questão do carro, né? E eu tô nele agora. Então tá. E você estava falando, comparando, né? O espírito, o corpo, né? O carro seria, vamos dizer, nosso corpo é o carro do espírito, né? Uhum. E
E é bem isso. Se você não colocar uma gasolina, por exemplo, no carro, para me levar num lugar que sou espírito dentro dele, ele vai ficar parado e eu também não vou conseguir realizar nenhum serviço, né? Então, é o que você estava falando. O corpo necessita. Não é que a gente vai deixar de comer, vai deixar de fazer um monte de coisa, né? Mas a gente sabe que esse corpo, né, é o veículo desse espírito. Eu preciso alimentar ele, mas de uma forma equilibrada, né? De uma Uhum. forma correta. Eu não preciso, por exemplo, para onde eu estou indo, eu não preciso ter uma Ferrari para poder ir para tal lugar, né? Entende? Então, meu corpo não precisa ser uma Ferrari, porque algumas pessoas também são muito presas e Claro. Se cortou um pouco a internet do Aurélio. Putz. Bom, enquanto volta a internet. Mas é isso mesmo. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, até acontece que quando a gente tem um carro, se alguém bater no carro, é como se estivesse batendo na gente. A gente fica tão bravo com alguém que bateu no nosso carro, que a gente fica, tipo, muito, como se falasse, magoado, como se tivesse sido uma coisa contra nós, né? Por assim dizer, e a gente, é como se fala, né? A gente não vai ficar o tempo inteiro só pulindo o carro, né? Às vezes tem pessoas que, nossa, já agora sim, chegou domingo, vou limpar o meu carro e não sei o que, e não sei o que lá. E agora sim, nossa, eu quero que todo mundo veja, porque olha como o meu carro é bonito e não sei o que. E se identifica com o carro. E se alguma coisa acontecer com o carro, é como se tivesse acontecido com ele, não tem acontecido, nossa, mas é só um carro. Por que que eu vou dedicar tanto tempo só para que o carro seja bonito? E a mesma coisa, um transcendentalista, ele vai falar, mas é só o corpo. Por que que a gente tem que dedicar tanto tempo só para que o corpo seja bonito? Só para que ele pareça bonito, só para que os outros falem, nossa, que corpo bonito. Mas é apenas um corpo, do mesmo jeito que para a gente é absurdo que alguém se dedique só para que os outros vejam, nossa, que carro bonito. Para uma pessoa de conhecimento, vai falar, nossa, para que você quer se dedicar tanto para o corpo, só para que os outros vejam que ele é bonito? Não faz muito sentido, não precisa disso, né? Então, é muito interessante essa comparação também com o carro, né? Pena que a internet do Aurélio caiu, né? Ah, já voltou, né? Mas é essa mesma comparação mesmo, né? isso mesmo. Tinha desconectado aí, mas voltou. É isso mesmo. Haribo. Haribo. Muito bom. Então, bom. Muito lindo que a gente conseguiu se encontrar hoje. Pena que o tempo passa tão rápido, né? Tá, a gente vê depois como que a gente vai fazer semana que vem. Talvez a gente comece às 10 e não às 10h15, mas eu mando mensagem para vocês para confirmar, tá bom? Haribo, um abraço a todos, muito obrigada por participar. E qualquer dúvida, qualquer coisa, lembrem que a gente pode sempre estar aí conversando e também se animem a fazer, né? Haribo, o alemão que está aqui, que alegria! A gente continua esperando você no batidão, mas eu fico muito feliz que você esteja aqui, né? Fátima também, todo mundo. Haribo, Haribo, Gustavo. Hare Krishna, Mataji, tá me ouvindo agora? Sim, pode falar. Ai, que bom. Eu fiquei muito bravo, fiquei bem na hora que fui fazer a pergunta, acabou a bateria do meu fone de ouvido. Não, eu só ia agradecer pela aula hoje e deixar minhas reverências para todo mundo aqui reunido nessa aulinha de hoje. Sadhu Sangha Ki Jai. Haribo, um abraço. Haribol. Haribo. A Nádia tem uma pergunta sobre as casas. A gente falou bastante disso em outros momentos, mas a gente vai falar disso ainda de novo, tá bom? Nas terças e quintas, às 10, 10 e pouquinho da manhã, a gente se encontra aqui, tá bom? Haribo, um abraço a todos que estão assistindo.
Norma, Alemão, Fátima, Nádia, todos os que estão aqui, Michele, Érico, Luciana, todo mundo, muito feliz que todo mundo conseguiu participar. Haribo, Michele, fala. Michele quer falar. Não, só agradecer só pela aula. Foi muito boa. Haribo, um abraço, que bom. Fico feliz que você gostou. Haribo, Luciana. Haribo. Um abraço. Ai, eu não sei terminar isso. Não sei finalizar isto, como que isso se faz? Compartilhar. Abaixar o vídeo, ver insights. O que eu faço? Eu não sei eu nunca tinha feito isso. Ai, tomara que que não tenha se perdido o nosso vídeo do Instagram também. Eu nunca tinha compartilhado um vídeo no Instagram ao vivo, agora eu compartilhei. Haribo, quem que é o Rafa? Não sabemos quem que é o Rafa. É um amigo incógnito. Haribo, Lu, tá preparada para yoga na quinta? Então tá bom. Sim, 7 horas, né? Se eu ia falar, se a gente começar de 7h15 a 8h15, o que você acha? Ou você... Espera aí.